alçado a uma condição de arma de guerra e de ataque, eis que o prosaico batom, hoje para alguns, é mais perigoso do que uma Kalashnikov, aquela potente arma, mais conhecida arma de assalto. Mas o que tem por trás desse prosaico batom, desse prosaico produto que acompanha o ser humano ao longo da sua história, até chegar o momento no qual a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos o transformou em verdadeira arma de guerra. É preciso entender que o batom, hoje perseguido e proibido e perigoso, é um cosmético usado para dar cor aos lábios, como sem brilho, realça a boca e é disponível em várias cores e marcas, adequando-se a diversos gostos. É um dos produtos mais vendidos. Talvez vocês não sabem, é o cosmético mais utilizado no mundo. E é interessante, vem desde as mulheres da antiga Mesopotâmia. E tem um texto aí muito interessante que coloca 12 curiosidades, a gente poderia botar 13. É a questão de ter se transformado numa arma. Vamos lá. Os primeiros registros de pintura labial entre seres humanos datam da região da Suméria, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Tanto homens quanto mulheres, olha só, utilizavam o batom diariamente no Egito como símbolo de status. A Cleópatra gostava muito. Na Grécia Antiga, o batom era visto como algo escandaloso e era usado basicamente pelas quengas. O item era tão associado a essas trabalhadoras que foi criada uma lei que proibia que elas andassem pelas ruas sem a maquiagem, para que fossem identificadas. Isso na Grécia Antiga. Assim como no Egito, no Império Romano, os lábios pintados também eram uma forma de diferenciar as classes sociais. Olha que legal! Durante a Idade Média, o batom foi proibido pela Igreja Católica por ser considerado imoral e pecado. Mas em frente, a rainha Elizabeth I era fã do batom vermelho e ignorou as regras da igreja, popularizando o item durante seu reinado. A monarca era tão apaixonada pelo item que chegou a acreditar que ele tinha poderes mágicos e que poderia criar doenças. Em 1770, o parlamento britânico criou uma lei que condenava a pintura labial por associá-la à feitiçaria para seduzir os homens ao casamento. Em 1880, a marca Guerlain criou o primeiro batom que foi vendido comercialmente. Durante o movimento pelo voto em Nova York, em 1912, as mulheres que estavam na rua protestando pelo direito de votar usaram batom vermelho como forma de simbolizar a emancipação e a independência feminina. E também usavam o batom para escrever em cartazes e mensagens. Durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill viu o batom como um item essencial, pois ajudava a levantar a moral das mulheres que tiveram que ocupar os postos de trabalho e também dos soldados que estavam lutando na guerra. Mais adiante, efeito batom é uma teoria que diz que durante uma crise econômica, que nem essa nossa no Brasil, as pessoas estarão menos dispostas a consumir itens de luxo, mas o batom permanece. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o batom passou a ser cada vez mais popular e aparecer em anúncios de revistas e nos lábios de personalidades famosas. Estrelas de Hollywood como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor ajudaram a difundir ainda mais os lábios pintados. E eis que chegamos na 13ª curiosidade. No Brasil do século XXI, o batom é positivamente perigoso. E aí temos a caríssima Débora, que foi condenada. Pessoal, não estou brincando. Ela está sendo condenada a 14 anos de cadeia por ter pichado uma frase do Barroso. E não vou entrar aqui na venalidade da jornalista, da fotógrafa, que, como alcaguete, saiu para delatá-la. Mas nós temos que entender claramente que o batom, transformado numa arma tão perigosa quanto a mortal Kalashnikov, esse é o papel hoje do batom. E é importante nós observarmos, não do ponto de vista da ironia,
Mas esse será o grande chamamento para a manifestação de abril. Por causa de um batom, essa mulher, essa mãe não verá o crescimento dos seus filhos. Meus amigos, isso é muito mais do que vingança e ódio. E é interessante observar que as mulheres, olha só, elas sempre estiveram envolvidas com o batom. A história do batom. Mas observem, nos dias de hoje é assim, no passado era proibido e voltará a ser proibido. O batom é algo tão sui generis, meus amigos, que tem o dia do batom. Vocês sabiam disso? Eu não sabia e fiquei sabendo. O dia do batom é comemorado oficialmente em 29 de julho. Deixando de lado esses aspectos envolvendo o batom, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de perigoso arbítrio e de uma escalada muito grande pelo fim da liberdade. Mas volto a dizer, queiram me entender, o verdadeiro culpado pelo estágio que nós estamos é um Senado Federal composto e integrado apenas e tão somente por senadores bonzinhos e covardes. Os senadores podem escolher em qual das bancadas eles irão se perfilar. Digo para vocês, nós só chegamos a esse estágio por causa que nós não temos Senado, nós não temos senadores, nós temos apenas e tão somente ocupantes de um cargo preocupados com os seus salários e com as suas liturgias, onde um e outro se atacam pelas costas, mas quando chegam no plenário, tratam-se respeitosamente e cinicamente como excelências. E eu quero dizer as suas excelências que estão no Senado. Nós brasileiros temos nojo do papel que vocês cumprem. Essa é a minha visão, muito clara, muito tranquila, porque eu não vejo como absolver uma casa que se curva por ter medo. O batom, ele não condenou em hipótese nenhuma. Na verdade, o batom da Débora serviu apenas e tão somente para escancarar o medo e a covardia de senadores bonzinhos que se escondem por trás do mandato. Da forma como está, os senadores bonzinhos são justamente envolvidos e tratados por nós cidadãos como do bando dos covardes. A Débora Rodrigues dos Santos irá resistir a esses tempos de arbítrio, mas esses senadores que se acadelam, que se curvam ao medo e às conveniências, a esses não haverá lugar na nossa história. Eles serão tratados com desprezo pela sociedade, porque a eles só cabe essa sensação de verdadeiro desprezo. Antes de encerrar, quero lembrar mais uma vez para vocês que o nosso canal é desmonetizado e desqualificado para monetização. Nós precisamos do seu apoio, nós precisamos do seu Pix para mantermos o nosso trabalho. Sou Alfredo Bessoff, jornalista profissional do Canal de Brasília. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.